E me volto agora ao Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 13. Palavras de Cristo. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. E o nosso assunto é as portas a porta e o caminho estreito e espaçoso, largo, perdão. Essas palavras nos lembram, bem no comecinho da Bíblia, das palavras de Moisés. Coloquei diante de vós neste dia, de ti esse dia, falando sobre as duas coisas que estavam diante dos israelitas de antigamente: vida e o bem, e a morte e o mal. Vida ou morte, bem ou mal. É isso que Cristo Senhor faz nessa breve parábola. Ele coloca diante de nós os dois únicos caminhos abertos, disponíveis para os seres humanos nesta vida terrena. O caminho que leva à vida e o caminho que leva à morte. O caminho que leva à profunda felicidade, ou o caminho que leva à decepção e juízo. O caminho que leva à alienação de Deus, o caminho que leva à reconciliação com Deus. O caminho de ignorância espiritual, falta de experiência, de ciência acerca de coisas divinas, acerca de Deus, ou o caminho da iluminação pelo Espírito de Deus, do entendimento sobre os caminhos de Deus, de propósito da vida e do futuro. Só há esses dois caminhos. Essas duas portas. É um anúncio maravilhoso acerca deles. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta. Consideramos este primeiro, que é a porta larga, espaçoso o caminho, que conduz à perdição. Larga é a porta. Bem, não se trata de uma porta exatamente, mas é como uma cerca que tenha sido removida. Todo mundo pode passar. A cidade, a vila inteira poderia passar, uma multidão poderia passar de uma vez só. É uma ampla porteira, um caminho muito amplo. Não imagine na sua cabeça a porteira de uma fazenda, por exemplo. É muito mais amplo aquilo que se tem em mente. É aquilo que costumava se chamar de a porteira residual. Ou então, a posição padrão. É uma porta residual. A não ser que você especificamente passe pela porta estreita, essa é a porta pela qual todo mundo vai passar. E tem algumas coisas que eu quero falar a respeito disso. É a porta através da qual todos, por natureza, passam. A porta ampla e o caminho amplo, largo, é esse que todos queremos naturalmente buscar. Primeiramente, é a porta para todos. Se você não pensa sobre isso, se você não reflete sobre essas coisas, é essa a porta através da qual você passou. É esse o caminho no qual você está. Todos passam. Não há seleção aqui. É só na porta estreita, que através da qual você passa só de um em um.
algo especial, algo individual sobre isso, sobre ela. Na Bíblia, nós vemos que ela está aberta a toda sorte de pessoas, todos os tipos de pessoas, mas elas têm que entrar de uma em uma. Agora, na porta larga, na porta ampla, todo mundo, qualquer um pode passar. Talvez isso é algo que uma pessoa pode ter em comum com a pessoa mais pervertida do mundo, porque todo mundo passa por essa porta. Hitler passou por essa porta, Stalin passou por essa porta, estes são os seus colegas se você está passando por essa porta. Então, a porta larga, eu não acredito na fé, não acredito no cristianismo, alguém pode dizer, não creio na Bíblia, não creio em Deus, eu sou um ateu. E ao dizer essas coisas, elas se sentem um pouco especiais. Veja, eu não caio nesses truques, eu penso nessas coisas e eu escolho não tomar este caminho. Bem, se é assim, você está no mesmo grupo que as piores pessoas imagináveis. Este é o caminho para todos, essa é a porta para todos. Já pensou nisso? Não há escolha, não há seleção. Você poderia levar toda a sorte de qualquer pacote, qualquer mala consigo, porque ninguém verifica, ninguém olha. Qualquer pecado que você tenha cometido, qualquer característica má que você tenha no seu coração, cada plano mal e egoísta, qualquer bagagem, toda e qualquer bagagem pode passar por essa porta. Eu digo isso de passagem porque eu não quero causar a impressão incorreta. A porta estreita, através para a qual Deus nos chama, qualquer um pode ir também. Até as piores pessoas do mundo. Mas eles têm que vir através de uma dependência sobre Cristo. E aquilo que Ele fez para segurar o perdão para nós todos. E eles têm que vir submetidos a Ele, pedindo que Ele os transforme. Isso é o que acontece que tem que acontecer com cada um de nós. Porque pela porta estreita nós temos que passar um por um, porque Deus lida individualmente conosco. E Ele ouve o nosso arrependimento, muda as nossas vidas, os nossos corações. Agora, na porta larga, nada disso se aplica. A porta larga é aquela através da qual passa todo aquele que tem uma visão materialista. Todo materialista passa por essa porta. Todo mundo que vive para o aqui e agora somente. Todo mundo que valoriza somente as coisas que se pode ter. É para mim. Aquilo que eu posso ter, aquilo que eu posso obter. Viver para o meu orgulho. Eu quero que as pessoas pensem coisas boas sobre mim. Quero ter uma boa reputação. Quero ser famoso. Quero ser rico. Eu quero a porta do eu. Eu sou materialista, eu quero ter as coisas que eu posso ter e só aqui agora. Isso é tudo, eu não creio em Deus, eu não creio no céu, não creio em coisas espirituais. É essa a porta ampla, que é para o materialista, para o materialismo. Esse é o seu caráter. É uma porta, no entanto. Em outras palavras, em algum momento, não importa quão larga ela é, em algum momento você passa por ela. E é uma escolha. É o que você quer. A porta larga é a porta através da qual você diz: essa é a vida que eu quero. Vida livre de Deus. Ou para mim mesmo. É a sua escolha. E você será responsável por isso. Perante o seu Criador, perante Deus, você o rejeitou. Você o renunciou. E é isso que todos nós fazemos por natureza. Eu o fiz e todos fazem. Todos fazemos. Essa é a porta que eu quero. Essa é a minha preferência. Essa é a minha escolha. Somos pecadores por natureza e somos pecadores por escolha. E essa é a porta que nós tomamos. Essa porta é uma afirmação. Quando você passa pela porta larga, você está fazendo uma afirmação. Eu creio neste mundo.
eu creio em qualquer coisa que rejeite a Deus ou se desvie dele. Eu creio que este é um mundo que não foi criado, que não há nenhum design, nenhum projeto, não há ninguém diante de quem eu devo prestar contas, não há prestação de contas. Eu creio, com toda a minha complexidade como ser humano, eu apareci por causa de probabilidade, de chance, e algum dia vai ser explicado isso, como isso aconteceu. Eu não creio em nenhum Deus. É uma porta que faz uma afirmação. E que coisas mais estranhas que nós estamos dispostos a crer. Os ateus do mundo científico têm dito por anos que nós evoluímos. E bem, eles estão em retirada agora. O consenso geral no mundo, no âmbito científico, entre os evolucionistas, é que a origem da vida não pode ser encontrada na Terra. O mais simples dos organismos tem tanta complexidade, tanta informação dentro de si, que eles não começaram aqui. Não há sinal de qualquer nada mais simples do que sequer a mais complicada das células simples neste mundo. Então, o que eles dizem agora é que veio de outro lugar. A vida veio de outro lugar. No sistema solar, não pode ter sido no sistema solar também, eles dizem. Não há lugar nenhum no sistema solar que possa sustentar a vida, então veio de fora do nosso sistema, veio de uma constelação distante. Um número altíssimo de anos-luz de distância. Que conveniente para o ateu. Ela veio, a vida veio, eles creem que ela simplesmente aconteceu e pode ser explicada racionalmente, mas ela veio de alguma forma, tomou carona no espaço por milhares de anos-luz e acabou entrando na Terra tendo vindo de um lugar, e não há nenhum prospecto de que qualquer ser humano chegue neste lugar, explore ou jamais, ou faça testes ou experimentos para testar a validade dessa teoria. Não, veio de algum lugar que nós não podemos acessar, é impossível de explorar, não sabemos nada. Então você ainda crê nisso? Que há uma explicação racional para a vida, para a existência? Bem, se você crê nisso, você tem que exercitar uma enorme fé. Porque não há provas e não pode haver provas acerca disso. Não é possível observar essas coisas. E isso não é meu assunto, eu não sou especialista nisso, são só observações gerais. Mas assim com outros aspectos, outros temas também. Agora eu vejo mais e mais pessoas em posições elevadas no mundo da ciência e da biologia exprimindo suas sérias dúvidas de que seleção natural como proposta por Darwin poderia explicar a posição que agora nós entendemos estar na Terra e o surgimento das espécies. Não é suficiente. E agora as dúvidas estão começando a aparecer de toda sorte de lugares. E o ateu está com dificuldades, então. Agora o mundo científico diz, e são só teorias, é o que se diz, mas pela estimativa deles, o consenso geral parece ser que o universo teve uma origem em um ponto no tempo. Então, e o que então? Será que ele veio do nada? Como é que qualquer coisa vem do nada? Nós não podemos afirmar sobre isso, eles dizem. Claro que nós não temos certeza de que tenha havido um princípio, mas parece ter havido um princípio. Talvez não tenha havido um princípio e o universo é eterno. Ah, que conveniente se eles puderem dizer que ele é eterno.
porque daí eles então têm uma infinidade para que os seus processos aleatórios operem. Amigos, esta é a porta que faz a afirmação: eu creio que este mundo não foi criado. Mas com base em que você acredita nisso? Só na fé. Porque a ciência não mais sustenta isso. Como outrora pareceu que a ciência sustentava. Esta é a porta na qual você acha que vai ser feliz, e é por isso que você toma. Isso vai me fazer feliz, não ter Deus para controlar a minha vida. Não ter um culto que me distraia. Eu serei mais feliz assim. Nessa estrada. É uma porta fácil. Está logo ali. Você simplesmente passa com a multidão, e esse é o problema. Você é movido pela multidão. É interessante, o termo grego que aparece, é claro que o Senhor não falou em grego, mas certamente que o grego reflete aquilo que o Senhor falou. Aqui no capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. A palavra grega, que é traduzida como conduz, é a ideia de que ele carrega para a destruição. E é uma ideia interessante. Espaçoso o caminho que te carrega para a destruição. Uma vez você esteja neste caminho, é como no terminal, essas esteiras que te carregam. Te carrega. É claro que com a pressão das multidões. E você está passando por essa larga porta, e com a multidão você pode dizer: eu quero ir para trás, mas você não consegue, porque as multidões estão à sua volta, e agora você tem que seguir. Larga é a porta e espaçoso o caminho que te carrega à perdição. Uma vez você tenha passado por esta porta: eu quero este mundo, eu quero materialismo, eu não quero mais Deus, você é carregado por uma maré irresistível. Você teme ser diferente dos seus colegas, você mais e mais passa por lavagem cerebral à medida que o tempo passa. Este é o único caminho que existe. Estive lendo que alguns prisioneiros de guerra russos na Ucrânia vinham contando histórias sobre as coisas que eles diziam para impedi-los de cair no cativeiro. E imagino que isso aconteça em todas as guerras e se estende por séculos, mas eles diziam que se você cair nas mãos dos ucranianos, você vai ser torturado, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então eles ficam aterrorizados. E eles fariam qualquer coisa para evitar o cativeiro, então. E é isso que acontece conosco quando nós estamos no caminho largo. Quer você liga a televisão, ou o jornal, o telefone, ou o que for, a informação chega em você constantemente mentindo sobre a fé, mentindo sobre a religião, fazendo com que você tema a Deus e para te manter no caminho largo. E assim como eles mentem sobre o que aconteceria com os russos se eles virassem prisioneiros de guerra na guerra, ou em outras guerras também, não só na Rússia, eles também o fazem sobre ter uma relação com Deus. Eu não creio na Bíblia, é uma avalanche de má informação, desinformação. E é isso que acontece, é isso que se dá neste caminho, então. Você é carregado para mais e mais longe de Deus. O caminho largo e espaçoso. É um caminho feio. Imagine isso. Ele não tomam conta dele. Não tem porta. Se tiver porta, ela está quebrada e os postes inclinados. E uma estrada que não é bem mantida. E se você passa pela
Se você está passando pelo caminho da descrença, você crê neste mundo, você ama este mundo, mas olhe para ele, amigos. Olhe para este mundo cheio de egoísmo, cheio de extorsão, cheio de crueldade, cheio de violência, há guerras em toda parte. Olhe para este caminho. É o mais desprezível dos caminhos visualmente falando. Toda sorte de perversão é encorajada e vai ficando cada vez pior. E quanto mais o mundo avança, mais desprezível, mais feio este caminho fica. Amigos, é neste caminho que você pode estar. Você pode dizer: eu creio nessa estrada e eu vou passar por esse caminho, eu vou passar pela porta do materialismo, e eu digo que nós não fomos criados, e bem, essa é a natureza do mundo que você escolhe. E o Senhor nos adverte contra isso. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E é uma perdição progressiva. Outra vez, como na guerra. Na guerra, as pessoas, antes que a guerra acabe, há muita destruição. Considere as guerras antigamente, que se lutavam com espadas, armas terríveis. E os jovens voltavam, tantos deles, faltando membros, incapazes de viver as vidas que eles viviam antes. E o termo chamado perdição aqui traduz a ideia de estragar. É a estrada da ruína mesmo. E à medida que você avança, as características que você tem vão ser removidas de você à medida que você envelhece e deteriora. Para baixo você vai. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E eu quero que avancemos para o versículo 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos há que a encontrem. O que é que o Senhor quer dizer com esses termos? No Evangelho segundo Lucas, há uma outra palavra que é introduzida quando Cristo dá a exortação. Porfiai entrar pela porta estreita. E agora, nós sabemos o que o Senhor não quis dizer. Não quis dizer que é difícil entrar por essa porta. Talvez uma porta muito dura, que faz tempo que não abrem, está talvez enferrujada e com um arbusto na frente, e é difícil de passar por essa porta. Não é isso que ele tem em mente. Porfiai entrar pela porta estreita e chegar a Deus e encontrá-lo se você o busca, não significa que seja difícil fazê-lo. Algumas pessoas dizem: isso claramente significa que você tem que fazer algo especial. Talvez você tenha que jejuar regularmente. Talvez você tenha que praticar negação própria para merecer a sua passagem, compensar pelos seus pecados. Você tem que trabalhar para conseguir passar por essa porta. Não é isso que significa. Porque o que o Senhor ensina por todos os evangelhos é o princípio da graça, de que a salvação é imerecida. Não se pode trabalhar para obtê-la, não se pode conquistar para merecê-la. Então, quando no Evangelho segundo Lucas aparece porfiai para entrar, não significa trabalhe para fazê-lo, para merecê-lo. Quer dizer, pense nessas coisas. Achegue-se a Deus sinceramente. Pense nisso. Não permita que isso escape da sua mente. Não, por exemplo, ouça uma mensagem e saia da igreja
permitindo que o inimigo das almas, o diabo, remova essa mensagem da sua mente. Não, guarde, proteja essa mensagem na sua mente. Eu tenho que encontrar o Senhor. Eu necessito do Senhor. Eu preciso entrar por essa porta estreita. A salvação é livre. Ele vai me perdoar livremente. Mas eu tenho que ser sincero. E não ser quente e frio. Esse é o sentido, então, de porfiar e entrar pela porta estreita. Mas por que é chamado de porta estreita? Bem, ela é estreita porque ela não é atraente, desejável do nosso ponto de vista. Quando nós não somos convertidos, quando nós não encontramos o Senhor, nunca o buscamos, da nossa perspectiva, do nosso ponto de vista que é falho, é uma porta que não é desejável. Eu não quero passar por ali. Eu não quero buscá-lo. É uma porta não atraente e desprezada. E o problema está em nós. E não é difícil de passar. Muitas pessoas que eu conheço são contra a fé em Deus. Não creem nisso. E você então acaba tão influenciado por elas que essa porta acaba ficando não atraente, não apela a você, porque as pessoas à sua volta não passam por ela. Além do que, você repentinamente se dá conta de que se você buscar Deus, você vai perder a sua liberdade moral de fazer o que você quiser, viver como você quiser. Eu tenho que renunciar a isso, você diz. Eu tenho que me chegar a Deus e fazer as coisas do seu jeito. Obedecê-lo. Arrepender-me dos meus malfazeres. Não, mas eu não quero isso. Eu quero manter a minha liberdade de fazer o que eu quiser fazer. Ter qual pecado eu quiser. Qual pecado me agradar. Então, isso tudo faz com que esta porta fique... Não seja tão atraente, não só não só a sua liberdade moral, mas como a sua autodeterminação em outros aspectos também. Quando você está no caminho largo, espaçoso, você pode fazer o que você quiser se estiver disponível para você. Você tem sua autodeterminação. Agora, se você se achega a Deus, você vai querer conhecer a sua vontade e fazer aquilo que Ele quer para você, aquilo que Ele planejou para você. Você entrega a sua vida para Ele. Você não pode fazer isso e ter total autodeterminação mais. E isso faz com que a porta larga fique atraente. E é por isso que ela é chamada de porta estreita. Ela só é estreita do nosso ponto de vista que está incorreto, por causa dos nossos sentimentos incorretos. É estreita também porque há algo em nós que deve ser renunciado. Orgulho. O meu terrível orgulho humano. Se eu passo pela porta estreita e eu busco salvação e perdão, uma nova vida de Deus, isso significa que eu tenho que depender de Cristo. Senhor, eu não posso merecer a tua bondade, a tua aceitação, o teu favor. Eu só posso confiar em Cristo, que viveu uma vida perfeita por todo o seu povo e sofreu e morreu no Calvário para receber a punição dos seus pecados no seu lugar. Eu devo depositar minha confiança da salvação sobre Ele. Mas não vou fazer isso. Talvez algo dentro de nós diga: eu não quero depender de Deus para essas coisas. Se há um Deus, e se é possível conhecê-lo, eu quero conhecê-lo nestes termos, de que eu sou bom o suficiente, sou digno. Mas a verdadeira porta da salvação, eu tenho que dizer: eu sou um pecador, eu ofendi a Ele minha vida toda, eu fui um tolo e o rejeitei.
mas agora eu vou depender de Cristo para assegurar a minha salvação para mim. E o orgulho não quer isso. O orgulho não quer aprender os caminhos de Deus. Um novo modo de vida. E se você passou da meia idade, tem experiência, tem 1000 opiniões, se você não quer começar a aprender uma nova visão de mundo, uma nova vida, então o seu orgulho não gosta dessa porta estreita. O que significa que você já chega a Deus, Ele te recria, Ele te dá um novo coração, uma nova perspectiva, novas regras, por assim dizer, para a vida, para a sua vida. E um novo destino, que é a vida eterna. O orgulho faz com que esta porta não seja atraente para você. E você tem que sair da multidão, se separar da multidão, essa multidão que era tão importante para você. Seres humanos, em se tratando de coisas espirituais, são como animais de rebanho. Eles vão com a multidão. Em algum momento eu tenho que levantar enquanto indivíduo e avançar eu mesmo pela porta da salvação, deixar a multidão na sua imaginada, suposta segurança. Mas eu receio fazê-lo. A porta não me parece atraente porque eu tenho que deixar a multidão para trás e me chegar a Cristo confiando nele. E é claro que do outro lado da porta há uma outra multidão, mas é uma multidão diferente, uma multidão de pessoas que creem, que tiveram os seus pecados lavados, que amam a Cristo, que creem nele, que antecipam a sua vinda, vivem por ele. E haverá eles serão seus irmãos e irmãs, mas não é assim que parece para você quando você está do lado de fora. E a última coisa que eu vou mencionar que faz com que essa porta pareça desinteressante é que é uma porta estranha para você. Isso, ela fala sobre coisas que você não havia encontrado. Você era um materialista, você só confia nas coisas que você pode ver, tocar, ouvir. Você não sabe coisa alguma sobre a vida espiritual, sobre Deus, sobre Cristo. E através dessa porta, essa porta está dizendo: vem, passe por essa porta. Você venha, caminhe com Deus. Você venha ter compreensão de que Ele está presente. Ele é seu Deus. Ele ouve e atende as suas orações. E você sabe que Ele te perdoou. Você se sente diferente por dentro. Você entende a Bíblia e coisas espirituais. Você o ama. Você vem compreender as coisas de Deus. Você tem uma nova consciência. O pecado que era seu amigo outrora se faz seu inimigo. E Deus te ajuda a derrotá-lo. Tantas mudanças. E também as orações atendidas, mas você não sabe nada disso ainda. Você não conhece o mundo espiritual, o reino espiritual. Temor do desconhecido faz com que essa porta não seja interessante para você. Porque você vem sendo condicionado e passando por lavagem cerebral como um materialista. Amigos, como nós precisamos passar por essa porta estreita. Como nós precisamos de uma nova vida. Perdão de Deus. E encontrarmos-nos com Cristo. E como se encontra? Como alguém se encontra com Cristo? O que é que essa porta estreita realmente representa? Representa a Cristo. Não é minha interpretação isso. Ele mesmo disse: eu sou o caminho. Ele também disse: eu sou a porta. Ele é a porta estreita. Você se achega a Ele. A segunda pessoa da divindade que veio de maneira impressionante para este mundo. Tomou sobre si personalidade humana, carne humana.
se fez o nosso representante, sofreu e morreu em indescritível agonia para receber a punição do pecado para todos aqueles que viriam a crer nele. Ele é a porta, ele é. E onde você o encontra? O que se dizia antigamente você o encontra no pé da cruz. No pé da cruz é onde está essa porta. Você considera na cruz de Cristo, na qual Cristo recebeu o pecado para todos aqueles que se arrependem e confiam nele. Você o encontra lá, o Salvador, que amou pecadores perdidos de tal maneira, pessoas que o odiavam, que o resistiam de tal maneira, que ele se entregou para receber a sua punição. Tomou responsabilidade por eles. Você o encontra lá. E o que você diz quando você o encontra? Você lhe diz o quanto você pecou, quão tolo você foi, e o quanto você depende dele, quanto você confia nele. Se você crê com todo o seu coração naquilo que ele fez por almas necessitadas, e você pede que ele te transforme, te receba e te sustente, que ele te transforme, te dê a certeza de que ele é seu e você é dele, e você se entrega sem reservas a ele. Esta noite eu coloco diante de vós para emprestar os termos de Moisés, 2 caminhos: morte e vida, inferno e céu, alienação espiritual, reconciliação com Deus. São os 2 caminhos. Venha a Cristo, confie nele. Oremos juntos. Ó Senhor, atenta para nós esta noite. No teu amor perdoador, purifica-nos, aproxima-nos de ti. Sustenta-nos e guia-nos através dessa porta importantíssima nessa vida e na eternidade. Ajuda-nos, abençoa-nos, não permite que nós nos desviemos, move cada coração. Nós te pedimos no nome do nosso amado Salvador. Amém.